Voltamos para o segundo bloco do primeiro painel regional ao vivo de 2010. A gente conta com a participação do Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também do Fernando Chagas, o nosso cientista político. Meus amigos, o Brasil para ou o Brasil trabalha em 2010? Eu acho que trabalha, né, William? Acho que nós já passamos, já adquirimos um certo amadurecimento com relação a isso. É lógico que o futebol é o esporte principal, né, do brasileiro, né? A paixão nacional nossa. E as atenções ficam muito voltadas para a Copa do Mundo, né? Mas como ela não é no Brasil, acredito eu que ela é fora e os brasileiros vão acompanhar pela televisão, pela mídia, a rotina não é tão assim... Os jogadores não jogam no Brasil. Não é tão adiantada. Mas a próxima Copa do Mundo, mas a próxima Copa do Mundo em 2014, aí aqui no Brasil sim, aí vai aflorar, né? Isso com certeza vai aflorar. Agora, qual o reflexo que isso vai ter no processo eleitoral? Eu acho que ainda é uma incógnita, né? Agora, a minha preocupação maior é qual o reflexo que as eleições e a própria Copa do Mundo vai trazer para a economia, em razão da nossa economia estar hoje passando por um processo total de recuperação, né? Exatamente. Já tem um reflexo. O dólar caindo é um reflexo disso, que o investimento numa Copa do Mundo e nas Olimpíadas é muito grande. E hoje o país ele é muito atrativo. O seu filho está no exterior, ele sabe muito bem disso. Inclusive estavam comentando isso no intervalo. Ele vem muito investimento, daí o dólar caindo. Mas em relação à Copa do Mundo, hoje eu não vejo a menor influência a Copa do Mundo no povo brasileiro, diferente de 70. Engraçado, em 70 não tinha eleição direta, mas o futebol era fundamental, né? 90 milhões em ação para frente do Brasil. Hoje eu não vejo a mínima influência. E os fatos provam isso. Na última Copa do Mundo, quem ganhou a eleição foi a situação. Com o Brasil perdendo a Copa do Mundo. Na penúltima Copa do Mundo, quem ganhou a Copa do Mundo foi a seleção brasileira. E a oposição ganhou. Então os sinais estão trocados. Vai parar durante aquele mês para ver a Copa do Mundo, vai vender muita cerveja, porém... televisão bastante. Sem dúvida. Eu tenho observado tenho lido alguns comentários, alguns comentaristas econômicos preocupados principalmente com o crescimento da economia e o reflexo que essa demanda pode trazer. E isso, de uma certa forma, pode refletir no aumento dos preços e aí trazer uma pequena inflação. O presidente do Banco Central, preocupado com isso, também já declarou que os rumos a economia está estabilizada e tal, e inclusive essa semana ou semana passada o ministro da Economia também já saiu na frente dizendo que não há mudança nos rumos econômicos e tal. Agora, há uma preocupação dos comentaristas políticos, né? Qual o reflexo que a eleição da candidata do governo pode trazer para a consolidação do processo econômico. Por quê? Porque a economia, hoje é sabido por todos que nós estamos enfrentando um sério aumento das despesas públicas em decorrência do próprio processo eleitoral. E esse é o nosso maior problema, né? Então, a continuidade do grupo atual político pode fazer com que esse aumento de despesa exploda e possa trazer um reflexo muito grande para os próximos anos. O problema não está em 2010, o William, Carlinhos, telespectadores. O problema é para 2011, seja ele quem for o candidato. Porque a despesa pública vai aumentar, com certeza. A dívida pública até deve cair. Está em 44% do PIB, deve cair para 40%. Porém, a despesa pública deve aumentar, principalmente a despesa de custeio, que é uma despesa permanente. Essa é a grande preocupação. E a inflação. A inflação, o governo ele vai ter uma grande preocupação nesse ano eleitoral com o Banco Central. O Banco Central obrigatoriamente vai ter que aumentar juros no meio do ano. Se não aumentar juros no meio do ano, encerrada a eleição, ele vai ter que dar duas pancadas de 1%, que tranquilamente nós vamos passar de 8,75% de juros básicos, a taxa Selic, para 10,85%. 10,75%. Isso vai obrigar o quê? Se fizer no meio do ano, causar um impacto político.
E eu não sei se o presidente Lula está disposto a correr esse risco. Por que é necessário a taxa Selic aumentar em 2010, quando a inflação deve cair? Pensando já em 2011. Por que vai aumentar a inflação em 2011? Porque não aumentou em 2009, porque a ociosidade da indústria brasileira é muito grande. Então, uma coisa compensa a outra. Em 2010 há um equilíbrio, em 2011 a demanda vai ser maior do que a oferta. Então vai gerar pressão inflacionária. Então, pegando esse gancho do Chagas, uma coisa importante, por isso que o eleitor tem que ter mais do que nunca a consciência de votar. Porque é sabido por todos que no processo político só não vale perder a eleição, vale perder. Né? O jogo vai ser pesado, isso está claro. E aí esse comprometimento, tá certo, da balança, do equilíbrio orçamentário brasileiro pode trazer reflexos para os anos seguintes. Então é importante que o eleitor tenha consciência e saiba enxergar esse tipo de coisa. Né? Não vão discutir isso. Não. Eles vão discutir quem é a favor da privatização, quem é a favor da estatização. Isso vai passar completamente a margem. Vão discutir coisas que não têm reflexo direto na vida do brasileiro a partir de 2011. Agora, até tomando como base as eleições de 2002, primeira eleição do Lula, havia uma grande preocupação com relação ao mercado financeiro, enfim, em cima da eleição do Lula. O que ia acontecer? Como é que esse homem ia lidar com a economia, com o passado que tinha, enfim, vinha aquele espírito de que ia romper, né? Não foi o que aconteceu, muito inteligentemente se cercou de pessoas que davam garantias, enfim. E aí a economia fluiu normalmente. Desta vez, a oposição é quem era a situação lá em 2002. O mercado terá uma reação similar ou não? Ou desta vez a gente não vai ter meio que aquele terrorismo que teve lá em 2002? Eu acredito que não haverá isso, não. Acho que o mercado já se consolida normalmente, até pelo processo da normalidade política que nós estamos vivendo hoje, tá? Acho que o maior problema, volto a afirmar, é realmente o comprometimento do equilíbrio orçamentário. Agora, como o Chagas falou, como esse tópico não vai vir à baila, não vai... O partido de oposição hoje pode até buscar essa discussão no âmbito político para qualificar o processo de discussão política. Mas como o Chagas falou, o lado contrário vai buscar outra forma. Agora, eu acho que hoje o mercado ele dita as regras por si só, né? O mercado financeiro ele não vai ter o abalo que teve na primeira eleição do presidente Lula, porém ele está na expectativa. Sim. Ele está na expectativa, por incrível que pareça, principalmente no discurso do José Serra. O José Serra ele vem criticando muito a política monetária e vem criticando a autonomia, não a independência, a autonomia do Banco Central. E isso faz o mercado estremecer. Ao contrário, hoje o presidente Lula, se fosse reeleito, não teria o menor problema para o mercado financeiro. Como foi em 2006. Né? Como foi em 2006. Só que o presidente Lula, espertamente, está pensando em colocar Henrique Meirelles para ser vice da Dilma, porque há também um certo temor com a Dilma Rousseff. Então, quem seria o grande avalizador da Dilma Rousseff em manter essa política monetária que garantiu a estabilidade do Brasil durante esse 7º, agora 8º ano? Seria Henrique Meirelles. O problema é o Michel Temer. O PMDB quer Michel Temer. Agora, entre os dois, entre situação e oposição, por incrível que pareça, o mercado financeiro teme mais José Serra do que Dilma Rousseff, ao contrário de 2002. Sem dúvida. Eu acho que o Temer é um nome forte, hein? Bastante. Até pelo tempo de TV que a gente discute tanto aqui. Né? Esse apoio é fundamental. É fundamental. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Painel Regional, já a gente volta para o último bloco para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Uma pergunta fica no ar. O que sairá mais caro, o filme do Lula ou a campanha da Dilma? A gente volta já já.